Nós tratamos esses 4 assuntos: o que é sionismo, o que é sionismo cristão, o diabo sabe da importância de Sião, e a pergunta: será que Deus mesmo é sionista? Muito bem. Vocês se lembram do Balaão? O Balaão ficou muito famoso quando ele, batendo na jumenta, o bichinho começou a falar. E eu acho que isso funcionou só com ele. Você pode bater no jumento, ele não vai falar, certo? Não vai. Mas ele falou, e olha, esse Balaão era um tipo anti-Melquisedeque, porque ele tinha contato com Deus, realmente, esse Balaão, mas era uma figura muito negativa. E quando ele, em vez de amaldiçoar Israel, abençoou, olha o que ele fala, o Balaão: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e no meio dele. Nós temos um versículo paralelo no Novo Testamento que diz, Paulo fala em respeito da igreja de Jesus para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha, pensa um pouco nesses 2 versículos. O Balaão não viu iniquidade nem maldade quando ele olhou o arraial de Israel. Olha o que Atos nos revela, o testemunho de defesa de Estevão. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? O Balaão não viu nada de negativo. Mas em Atos está escrito que a coisa não era tão bem assim. E quando Paulo diz que ele quer entregar uma noiva sem mácula e nem ruga, eu ia dizer para Paulo: Paulo, isso é uma utopia. Isso não existe. Olha os cristãos nas igrejas, olha a noiva de Cristo, olha a situação real da vida deles. Aí vem até a grande pergunta: será que Deus está satisfeito conosco? A alegria fica grande quando Jesus entra na nossa vida. Muita alegria, muita alegria. Perdão dos pecados, vida nova. E aí com o tempo vem aquela luta pela santificação. E se eu ia perguntar a vocês hoje à noite, quem de vocês acha que Deus está satisfeito com você? É mesmo? É bem assim. Qual é o problema, gente? Nós temos um dilema aqui, um dilema. Quando Balaão olhou para Israel, o amor de Deus cobriu Israel. Ele não permitiu que ele viu coisas negativas. Quando nós seremos levados ao encontro do Senhor Jesus, nós seremos perfeitos, sem mácula e sem ruga. Qual é o segredo? O segredo é uma palavrinha de 4 letras. Nele, em Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele nós somos perfeitos e Deus nos vê assim perfeitamente, e isso realmente pode causar alegria no Senhor na nossa vida, através de Jesus, certo? Porque Ele pagou um preço tão alto, e isso é alegria no Senhor. E Paulo repetiu mais uma vez: alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4, é muito importante, porque eu me perguntei, por que o Balaão não viu nada de injustiça e coisas negativas? É interessante. Muito bem, nós falamos daquele Deus maravilhoso, Criador, o Deus de Israel, certo? Eu mostrei umas joaninhas, aqui você vê só lesminhas do mar, de água marinha. Talvez você nunca viu isso na vida. E olha aqui, eu só mostrei algumas. Tem até uma lesminha que parece um coelho.
um coelhinho, né? Aqui também, ó. Olha, meu Deus, é muito grande e criativo. Eu tenho pena com cada pessoa que não pode dizer isso. Isso nos causa alegria, a natureza, o nosso Deus genial e a salvação que Ele providenciou. Muito bem, nós paramos com aquela bênção de Jacó para os seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Ele falou ao filho José, o qual te abençoará, quer dizer Deus, com bênçãos dos céus em cima e com bênçãos das profundezas que se encontram lá embaixo. Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. E de Zebulon disse, Zebulon, alegra-te nas tuas saídas e tu, Isacar, nas tuas tendas, porque explorarão a abundância dos mares. Chama Sheva Yamim. Abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Israel ficou muitas décadas sem recursos naturais, principalmente no campo da energia. Eles dependiam totalmente de outros, rodeados por vizinhos cheios de petróleo, né? Que as pessoas sempre fizeram brincadeira, já falei ontem à noite, que disseram um para o outro, esse Moisés conseguiu nos levar para o único canto no Oriente Médio onde não tem petróleo. Mas houve muitos cristãos, por parte até ricos, que sempre falaram e até investiram em fazer perfurações em Israel. Que os judeus olharam assim meio desconfiados, certo? Meio desconfiados. E hoje as coisas mudaram. Já começou nos anos 90, com um pequeno campo em frente da faixa de Gaza, mas no ano 2000 e depois as coisas mudaram. Tanto que uma época Israel importou gás do Egito, agora o Egito quer importar gás de Israel, vocês sabem disso? Até a Bulgária e a Sérvia querem importar, o problema às vezes são os canos, os pipelines. Muito bem. Então, houve um homem em Israel chamado Abraham Taub. Ele, sob orientação de um outro rabino bem famoso, ele começou a perfurar o chão lá no rio Kishon, perto de Haifa, no Monte Carmelo. E eles estão procurando pedras preciosas, que é algo engraçado, porque nunca houve isso em Israel. Nunca. Apesar que Israel hoje é a maior bolsa de diamantes do mundo. Os judeus são os maiores especialistas em lapidar pedras preciosas. A única pedra, olha, vamos falar assim, sem muito valor, é a pedra de Eilat, na base de cobre. Cobre, quando oxida, fica verde, né? É aquela pedra que é usada nas lembrancinhas, em joias que os turistas compram. Mas eles começaram mesmo a procurar diamantes. E aqui um homem escolhe e faz uma seleção daquilo que sobrou, que é muito trabalho, muita terra é movimentada. E Israel achou várias coisas interessantes, diamantes pequenos. Eles acharam, por exemplo, moissanite, que é de pedras de corundum. É um pouco complicado quando eu falo isso. Corundum é um minério onde se encontra também diamante. Eles acharam esses corundum. Eles acharam um minério chamado tistarit, que foi a primeira vez que esse minério foi achado aqui na Terra. A primeira vez. Porque até hoje, aí eu preciso uma ajuda aqui, vamos ver se eu acho isso rapidinho. Só foi achado uma única vez, quando um meteoro, em 1969, caiu no México. Ali eles acharam tistarit no meteoro, e agora acharam em Israel. E acharam outras coisas, naqueles corundum, naquelas pedras que eles acharam, a metade das composições de minério não é conhecida na Terra. Não é conhecida, são coisas novas, que é incrível. E um novo minério, eles chamam Sheva Tatzit.
Shevat-Hatzit é um novo minério que não existiu e os cristais que fazem parte desse Shevat-Hatzit se chama Carmel Safira. Safira. O que é safira em português? Esmeralda? Safira? Muito bem, tá bom. Eu confio em vocês, tá? Então, nós sempre perguntamos por que Ezequiel 38 fala que o Gog vem lá do norte e ele quer um despojo, e ele quer fazer grandes despojos, mas Israel é pobre. Israel gasta muito em defesa. Israel começou com um montão de fugitivos e sobreviventes do Holocausto, um país que luta o tempo todo pela sobrevivência. O que o Gog quer levar de Israel? Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Olha, aqui nós temos o mar Mediterrâneo e Israel achou lá tanto gás, mineral e petróleo, que tem pessoas que dizem isso é o novo Golfo Pérsico. É em colaboração com a Grécia e Chipre e Israel. Algo incrível está acontecendo. Até nas colinas de Golã, em Katzrin, eles perfuraram e acharam uma camada de petróleo 10 vezes mais grosso do que o comum. Só que as colinas de Golã eram da Síria e foram anexadas por Israel. E os árabes já começam a gritar e disseram, esse gás lá no mar Mediterrâneo e lá o petróleo de colinas de Golã é nosso, porque eles não permitem que Israel mora lá. Então vocês veem que é um explosivo político que vai agravar a situação. A Bíblia diz que o Gog virá e nós sabemos que a Rússia já está bem na Síria, né? Israel já tem que cuidar muito quando eles atacam alvos na Síria para não encrencar com os russos. Gog, da terra de Magog, virás, pois, do teu lugar, dos lados do extremo norte. O norte é a Síria, o rei do norte. Mas do extremo norte, olhando de Israel, só tem um país gigante, que é a Rússia. E eles virão, esse Gog virá no fim dos anos. Virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra. E os russos estão lá na Síria. Um dia, talvez a paciência deles acaba e eles vão invadir Israel mesmo. Isso é possível hoje à noite, é possível amanhã. A Bíblia diz que quando Gog vai ser julgado por Deus, Israel vai ganhar 7 anos de energia gratuita. Eles vão sepultar 7 meses, vão sepultar os mortos daqueles exércitos, e vai surgir, onde eles sepultam os mortos, um vale com o nome Amon-Gog, quer dizer o exército ou a multidão de Gog que foi sepultado lá, ao lado leste do Mar Morto, em direção à Jordânia. E lá haverá uma nova cidade chamada Amona. E isso nunca aconteceu. Quem nega essas coisas futuras relacionadas com Israel, aqui nós temos uma lição em Ezequiel 38 de algo que nunca aconteceu, que vai acontecer. E com esses achados de petróleo e gás, nós vemos que a coisa está se concretizando. Muito bem. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Aqui está falado em especial da terra do norte. Eu mostrei para vocês que da Rússia, quando o Império Soviético implodiu, 1 milhão de judeus russos foi para Israel. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, te verás agora apertada de moradores. Quer dizer, muitas pessoas. Hoje Israel está chegando à beira de 7 milhões de pessoas, que para essa terrinha pequena
É muita gente que precisa principalmente de água. E a água é muito escassa lá. Você sabe que Israel tem 460 quilômetros do norte ao sul, e na parte mais larga, 135 quilômetros. Isso é muito pouco, principalmente nos olhos dos brasileiros, né? Como vocês cantam no hino nacional, pátria gigante, né? Não é isso? E é mesmo. Para que saibais que eu sou o Senhor. O deserto e a terra sedenta se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá. Israel era uma terra abandonada em ruínas, e desde que os judeus voltaram, se desenvolveu com uma dinâmica nunca vista. Eu nunca me esqueço, quando nós fomos de Israel para a Jordânia, para visitar aquela cidade dentro das pedras, rochas Petra. Parecia uma viagem no tempo de 2000 anos, entrando na Jordânia, comparado com a dinâmica de Israel. Foi incrível, nunca me esqueço. Tem homens famosos, já que o pastor Nogueira mencionou os judeus, né, e a criatividade deles, inovações. O Daniel Hillel, que ganhou um preço mundial, ele inventou o gotejamento via aquelas mangueiras, igual no começo e no fim. Isso não funciona como uma mangueira comum, assim, e eles fazem uns furinhos, entendeu? Ele elaborou uma coisa maravilhosa que ajuda muitos países. Até no Ceará tem alguns projetos que às vezes a gente viaja e de repente vê algo verde que é irrigado. Muito bem. Deus ainda ama Israel? É uma pergunta meio estranha, né? Óbvia, porque Deus ama todos os homens. Mas vocês já sabem o que nós queremos dizer com essa pergunta. Será que Deus ainda ama aquele Israel como povo escolhido? E hoje nós temos essa vantagem. Para Daniel foi dito: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, o estudarão, e o saber se multiplicará, o entender se multiplicará. Olha, aqui isso não tem nada a ver com ciência, porque tem bíblias brasileiras que dizem a ciência se multiplicará. É verdade que a ciência nos últimos 150 anos fez um pulo quântico, mas aqui a Bíblia fala do conhecer, o conhecimento em respeito da profecia vai aumentar. E olha, hoje nós temos facilidades. O fato é um fato consumado. Israel está lá já faz 70 anos, encrencando com os árabes. Jerusalém, um cálice para tontear todos os vizinhos árabes. Tudo isso nós vemos diante dos nossos olhos. Não precisamos crer na volta de Israel. Já aconteceu. Então, vamos perguntar: será que Deus é sionista? Deus é sionista? Será que isso é uma heresia? Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa pergunta, se Deus é sionista, para muitas igrejas, seria a mesma pergunta como: será que o diabo vai se salvar? Você entendeu? É no mesmo nível. Tem igrejas, quando você pergunta se Deus é sionista, para eles é uma abominação. Eles acham que você pirrou, você é louco. É uma heresia. Para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. Isso nós temos muita responsabilidade em interpretar a profecia. Nós já falamos daquele apagar, né, espiritualmente de Israel, no plano da salvação de Deus, apagando Israel, tirando. E o que sobra é um exclusivismo eclesiástico. Israel foi tirado, aquela estrela de Davi, né, como uma placa de proibição, somente a igreja. Tudo é a igreja. Já mencionei ontem, os 144 mil do Apocalipse 7 é a igreja. Talvez são 12 mil batistas, 12 mil batistas bíblicos, 12 mil assembleianos, 12 mil não sei o que, você entendeu, né? É a igreja. As tuas testemunhas é a igreja. A mulher que foge para o deserto é a igreja. Moisés no final do Apocalipse, para não acrescentar nada e não tirar nada. Então, se alguém tira Israel,
mas Israel faz parte do plano de Deus, uma coisa especial, então a gente faz uma coisa muito errada. E, como nós já falamos, cortamos o nosso próprio galho. Porque até a nova aliança, ela foi feita no começo para Israel. Só que eles rejeitaram como povo. E agora só alguns estão entrando, né? A maioria foi endurecido a parte, né? E vai esperando até depois do arrebatamento. Agora tem uns bem inteligentes que fazem essa pergunta, por exemplo, ou essa afirmação: não existe nenhuma promessa de uma terra para Israel no Novo Testamento. Olha, eu gosto disso. Aqui alguém botou tudo numa afirmação, que é muito inteligente, sério. Será que no Novo Testamento não tem nenhuma promessa de uma terra? Olha, Atos 1, 6-8, alguém já mencionou antes da reunião. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? O reino é a terra, é o povo e é a presença de Deus em Israel, certo? Terra, povo. E disse-lhes, agora Jesus devia ter dito: olha, vocês são um pouquinho burros, eu sinto muito. Olha, eu andei 3 anos e meio com vocês e agora vocês ainda não aprenderam que Israel acabou, não tem mais nada disso, esquece isso. E disse-lhes, o que ele responde? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus não disse não. Ele disse só: isso é coisa do Pai, certo? Isso vai vir. E agora vem a prioridade máxima no plano de Deus, que é receber o Espírito Santo e indo até os confins da terra, certo? Isso agora era o programa de Deus. Israel foi colocado de lado, foi adiado, mas não foi, Deus não desistiu, Jesus não disse não. E já mencionei esse versículo muito importante, Lucas 21, 24, cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E Jerusalém vai fazer parte dos judeus, vai ser a terra e o povo, porque a aliança de Deus com Israel é eterna e irrevogável. Romanos 11, 29. É bom desenvolver uma mente bíblica, não com os noticiários da televisão ou somente com a internet, mas com a palavra de Deus, juntando as peças, certo? Juntando as peças, porque Deus disse o quê? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Por quando amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. E Ele tem tudo sob o seu poder. E Ele vai cumprir o seu plano. Todos vocês conhecem Jeremias 31, 35, a Bíblia fala do sol, da lua e das estrelas, e Deus afirma: se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixarei também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Sol, lua, estrelas e o mar, certo? O mar, e faz para mim as suas ondas, 2 vezes por dia, maré alta e maré baixa. Se puderem ser medidos os céus lá em cima, que nós calculamos hoje, que são 70 bilhões de anos-luz, a extensão do nosso cosmo, ninguém sabe o que é 1 ano de luz, que é tão imenso. Se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, aqui a Bíblia não fala do fundo do mar, ela fala do núcleo da terra. Nós temos só algumas teses científicas, o que tem lá.
Nem sabemos como funciona a gravidade, tudo bem. Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, e olha aqui que Deus inclui aqui, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Apesar de tudo de ruim que fizeram, Ele não vai rejeitar a descendência. Você entendeu? Olha, eu leio isso como um cristão, aqueles 2 versículos, certo? E eu chego a que conclusão? Qual é a conclusão? Que Deus jamais vai abandonar Israel, certo? É isso. Ele até convoca o sol, a lua, as estrelas, a maré alta, a maré baixa, a extensão do cosmos, o núcleo da terra, e fala que Ele não vai jamais abandonar Israel. Ele até diz, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Quem toca nos judeus, e houve pessoas que se deram muito mal, dos perversos, se desvia a sua luz, e o braço levantado, Heil Hitler, né? Para ferir, se quebranta. E esse braço foi quebrado, eu falei ontem, 6.890.000 alemães morreram na Segunda Guerra Mundial. Um tio meu morreu junto, certo? A minha mãe quase morreu quando as bombas dos aliados destruíram a metade da Alemanha. Meu pai ficou 7 anos como prisioneiro de guerra na Rússia. Muito bem. Mataram 6 milhões de judeus, e Deus tirou a vida de mais do que 6 milhões de alemães. Quando o faraó no Egito mandou afogar os meninos, os bebês meninos masculinos no rio Nilo, quem morreu afogado? O faraó e todo o seu exército. Quando o Amã, no livro Esther, fez aquela forca exageradamente alta e grande para pinturar o tio da rainha Esther, o Mardocai, naquela forca, quem foi pinturado lá? Ele mesmo. E mais tarde, os seus 11 filhos foram mortos. Então, cuidado. Nós falamos assim, os moinhos de Deus trabalham devagar, mas sempre. E a maldição contra Israel volta que nem um bumerangue. Você já viu um bumerangue? É incrível. Olha, eles não sabem explicar cientificamente como um bumerangue volta, sabia? Não sabem. Eu já joguei bumerangue. Ele volta. Assim, a maldição volta para a cabeça das próprias pessoas. Sejam envergonhados e repelidos para trás todos os que odeiam a Sião. Salmo 129, 5. Porque aquele que espalhou Israel o congregará. Falamos ontem também que os árabes foram simplesmente atropelados. Já que eles não querem crer na Bíblia e creem no Alcorão, então eles são atropelados pelos acontecimentos. Isaías são aqueles versículos lindos que tem que ser considerado, que é importante. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, que é o templo milenar, será estabelecido como o mais alto dos montes. Ele será a cabeça dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão, olha, só uma anotação ao lado, o Monte Sião será o monte mais alto do mundo. Apocalipse diz em 2 lugares que haverá um terremoto apocalíptico e as montanhas não serão mais achados. Porque as montanhas, principalmente acima de 2.500 metros, não fazem parte da criação original de Deus. É um produto do dilúvio, não, pós-dilúvio. Imagina toda a terra inundada, como Deus conseguiu fazer a terra seca de novo? Ele elevou as montanhas e baixou os vales. Aquela fossa mariana, perto do Japão ali naquele mar, vai até 11 quilômetros de profundidade, é o lugar mais profundo do mar. Mas isso não faz parte da criação original de Deus. O Monte Everest é uma zona de morte, é bonito na foto, é um lugar perigosíssimo.
que não faz parte. O mar profundo é espaço perdido. Seja sincero, o que tem lá embaixo? Uns peixinhos transparentes, umas minhoquinhas, uns caranguejinhos, uns peixes bem feios com lanterninhas lá, com dente, né? Meio transparente. Aquilo que realmente se adaptou lá e sobrou. É um deserto. Se você mergulha, depois de poucos metros, começa a escurecer. Isso não faz parte. Então, o Monte Sião, literalmente, será o monte mais alto do mundo. Mas isso não quer dizer que ele vai ter 9.000 metros. Não é porque as montanhas não existirão mais. Durante o estudo de Mateus 24, nós falamos sobre esses terremotos. E irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra de Jerusalém, a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso aí é falado em que contexto? Quando isso vai se realizar? Quando? No milênio, no reino de Deus aqui na terra. A Bíblia até diz: e ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Aqui eles afundam um tanque velho, aí eles fazem um arrecife artificial para os peixinhos terem um esconderijo, certo? Mas tudo isso só por Jesus. Ele vai trazer a paz verdadeira. Então todos os que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém, naquela última batalha sob liderança do anticristo, aí o anticristo será aniquilado pelo sopro da boca de Jesus, e os sobreviventes subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Eles vão para lá. Jerusalém, a cidade do grande Rei. Palavras do próprio Senhor Jesus. Jerusalém. E naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. O Senhor meu Deus virá e todos os santos com ele. Eu falo às vezes para as pessoas que negam a realidade de Israel. Aí eu digo: você crê Atos 1? Claro. Aí eu pergunto: por que Jesus volta para o Monte das Oliveiras? Se Deus não tem mais nada com Israel, por que Jesus volta lá em Jerusalém? É muito óbvio, gente. É muito óbvio que ele volta lá, porque esse é o centro do mundo, o umbigo do mundo. E tu, Belém Éfrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, homem e Deus. A pergunta todo mundo concorda, né, que Jesus nasceu em Belém, aquela historinha do Natal, né? Uma pergunta para vocês: Jesus reinou em Israel? Porque aqueles que dizem: não, tudo isso já se cumpriu, já se cumpriu. Será que ele reinou em Israel, Jesus? Ele reinou politicamente? Porque aqui a Bíblia fala de um rei. Não. Ele reinou espiritualmente. Israel aceitou ele como Messias, Salvador? Não. Então, ele vai reinar em Israel. É isso que a Bíblia confirma, que na próxima volta, como Rei dos Reis, vindo no Monte das Oliveiras, ele vai reinar a partir de Israel. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão. O leão comerá palha como boi, e pó será comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então é bem provável, olhando bem para esse versículo, que aquela bênção de Deus, aquela paz começa no Monte Sião e vai se espalhar, vai fluir para o mundo inteiro. Certo? Não esquece. Sairá até uma água viva debaixo do templo milenar, que vai vivificar o mar morto, e uma parte vai para o mar Mediterrâneo. Aí você vai pensar: o mar morto precisa muito dessa água viva, porque está morto.
E o mar Mediterrâneo? Vocês sabem, nós vamos estudar isso amanhã e depois, que toda a vida marinha vai morrer no Apocalipse. Toda a água marinha e doce vai se transformar em sangue, não terá mais um ser vivo na água. Então, o leão comerá palha como boi. Se fosse simbologia, né? Aqui, ó, o leão e a ovelha, né? Se fosse simbologia, Deus não precisa explicar como isso é possível. Que o leão vai virar vegetariano. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 1, 24. E fez Deus os animais selváticos. Aqui eu gosto muito da tradução em português. É muito bonito, muito bom. Animais selváticos segundo a sua espécie. E os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Então aqui Deus fez 2 grupos, animais selváticos e animais domésticos. Mas, presta atenção, alguns versículos, 6 versículos depois, a Bíblia fala em Gênesis 1:30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, os dinossauros incluído, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Animais selváticos e animais domésticos, todos comeram o quê? Vegetal. Certo? E o homem, e disse ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Você nota uma coisa? Todas as ervas, todas as árvores, não tinha nada de venenoso. Nada de venenoso. Eles podiam comer de tudo. Mas as coisas mudaram. Olha, não pense que eu sou um defensor dos vegetarianos e veganos, certo? Se você acha que você se faz bem com isso, é seu problema, certo? Sério? Eu não condeno você. Agora não vem com zelo missionário para falar que não pode matar animais. Aqui nós temos a alegria dos gaúchos, certo? Aqui, ó. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde. As plantas, eu falo plantas, para você não pensar em maconha, certo? Erva verde, plantas, plantas. Tudo vos dou agora. Então Deus aqui fez uma mudança. Uma mudança. Antes eram sementes, né? Era vegetal, e agora é carne. E quando vocês olham a genealogia na Bíblia, que os homens antes do dilúvio viveram 900 anos. Depois do dilúvio, a idade caiu drasticamente do homem. Quer dizer, o mundo ficou um lugar pior. Não mais tão bom como antes, entendeu? E que já era depois da queda. Era depois da queda. Mas depois piorou muito, depois do dilúvio. E olha, hoje uma grande parte do mundo é espaço perdido. Os oceanos, desertos, montanhas altas. Nós temos poucos porcentos para a agricultura, para morar. E pouca água doce, na verdade. Então Deus vai trazer aquele grande shalom. Entre Deus e os homens. Entre os homens, que vão transformar as espadas em reis gerados. Entre os homens e os animais. E entre os próprios animais. Esse é o propósito de Deus, esse grande shalom. E a Bíblia diz em Daniel, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, sim, para todos sempre. Quando a Bíblia fala aqui dos santos, os chamados Kedoshim Elohim, Daniel nunca viu a igreja. Ele fala dos santos da antiga aliança. Só que nós fomos enxertados, você entendeu, certo? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Depois o reino e o domínio, vou tomar um pouco de água.
o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será um reino eterno. Olha, é uma linguagem bem clara, que haverá um reino e nós vamos reinar com ele. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Zacarias 8:3. Olha os versículos. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, e habito em Sião, o meu santo monte. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração, porque o Senhor habita em Sião. Isso Deus só fala de Sião, né, e da igreja. Da igreja. Porque aquele fogo em Pentecoste, que para muitas pessoas é algo místico, que não é nada disso. Aquele fogo é um símbolo, uma prova da presença de Deus, da habitação de Deus. Exulte e alegre-te, ó filho de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então Deus vem e vai habitar no meio de ti. Então isso se chama fazer alia, certo? Quando alguém hoje, um judeu, volta para Israel e mora lá, ele sai de um país e fica em Israel, se chama alia. Alia, subir para Israel. E Deus diz, o que Deus diz? Eis que eu venho e habitarei no meio de ti. Então Deus mesmo vai fazer alia. Apesar que Deus está presente, certo? Mas já que ele falou assim, então ele se identifica. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante. É um fogo que vai para lá e para cá. Chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. A presença de Deus parecida com a nuvem, aquela Shekinah no deserto, de fogo e nuvem. Então, a restauração de Israel é o alvo de Deus. Olha, eu estou sentindo falta do meu relógio hoje, né? Não tem nada lá em cima, está cego. E eu não trouxe meu relógio, pensei que não preciso hoje, mas tá, né? Eu tenho que saber. Porque eu trabalho na chamada da meia-noite, você sabe, né? É uma ameaça. A restauração de Israel é o alvo de Deus. Por quê? Olha, vamos olhar as últimas palavras de Deus sobre a terra de Israel. E nunca mais serão arrancados da sua terra que lhes dei. Então, a fase final, a situação final será os judeus na sua terra. E os tornei a juntar para a sua terra, não deixarei lá fora entre as nações nenhum deles. Enquanto tem judeus em Fortaleza, em Porto Alegre, em Nova York, essa profecia não se cumpriu. E olha, Deus fala mais uma coisa: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Para nós não pensar agora que Deus vai ressuscitar judeus, em Ezequiel 37:21 temos a interpretação: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. As sepulturas são os povos, as nações. Olha, isso é feio. Isso é feio. Deus chama a Alemanha de sepultura, Ele chama o Brasil de sepultura, Ele chama os Estados Unidos de sepultura. Olha, aqui nós temos 2 pastoras luteranas lésbicas, que moram na casa pastoral na Alemanha, oficialmente. Aqui temos um encontro, a foto só com as esposas dos líderes dos países da OTAN, em Bruxelas, na Bélgica, no maio de 2017. E aqui, isso não é um engano, ele é a esposa do primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, com sua esposa. Então, olha, essa aqui é uma esposa. Agora,
olha, me deixa falar uma coisa. O que a mulher do Erdogan da Turquia vai pensar sobre isso? Gente, isso é abominável. Isso é horrível o que está acontecendo. Ideologia do gênero, dissolver totalmente o matrimônio, a família e os parentescos. Dissolver tudo. E hoje temos tantos gêneros que realmente muitos não sabem mais o que são, certo? E uma das porta-vozes vem da Judith Butler. Quando eu vi ela numa foto, né, eu tenho uma certa mania, olhando os rostos, eu pensei, eu só espero uma coisa, que ela não seja judia. Entrei na internet e ela é judia. Então vocês veem que às vezes o judeu é uma grande bênção e às vezes o judeu é uma grande maldição. Só falando do Karl Marx, certo? Por exemplo, e outros, muito bem. Então nós vemos hoje que nós vivemos numa época difícil, como Paulo diz, tempos difíceis virão. E olha o que Jesus falou. Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, que é Bereshit, lá em Gênesis 1, homem e mulher. Portanto, que Deus ajuntou, não os separe o homem. Nós sempre usamos esse versículo contra o divórcio. E hoje temos que usar ele já num outro nível. Usamos ele que seja homem e mulher, certo? O casamento. Quer dizer, nós baixamos de nível. E a última palavra de Deus sobre Jerusalém. Nunca mais Jerusalém será derrubada nem destruída eternamente. Olha, é uma palavra bem clara. E a palavra final de Deus sobre Ele mesmo. Agora já falamos sobre os judeus, a terra, Jerusalém, e agora Ele mesmo. E o Senhor mesmo será rei sobre eles no monte Sião, desde agora e para toda a eternidade. Então, vamos nos perguntar, será que Deus é sionista? Que abrange a terra, o povo, Jerusalém e a presença de Deus lá. Nós não falamos da presença universal de Deus, né? Nós falamos daquilo que Ele prometeu, algo especial lá. Deus ainda ama Israel e nós podemos dizer com toda convicção, olhando para a palavra de Deus, sim. E podemos dizer sim e muito. Foi Ele que escolheu Israel, não somos nós, certo? Por isso, mais uma vez, o meu livro só defendendo esse ponto de vista. Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui Deus fala de Israel. Ele não fala da igreja. Ou até na Jerusalém celestial, tinha grande alta muralha, 12 portas. Isso são citações de Ezequiel, quem não sabe, certo? Ezequiel. No final de Ezequiel 38, 39. Tinha grande alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha, eu posso até dizer que vocês estão numa igreja privilegiada, certo? Falando de Israel. Vocês falam muito de Israel, pastor Nogueira convida bons homens, né? Para não falar como eu, brincando, né? Agora cuida o que a Bíblia diz, o que a igreja tem que fazer. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. Em respeito da igreja, a Bíblia não diz aquilo que não vale nada diante do mundo, Deus escolheu? Os humildes, é verdade, a maioria do povo na igreja é assim mesmo, né? E ele quer usar a igreja para provocar ciúmes. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Como uma igreja pode criar ciúme num judeu, quando a igreja é um espantalho antissemita? Não vai nunca. Ou quando a igreja
fica se judaizando, certo? Judaizando e exagerando com os símbolos de Israel. Aí, quando você vê alguém na igreja com uma kippah e um talit, você pode quase jurar que não é um judeu, certo? Eu estou falando assim, né? É verdade. Então, imagina quando os judeus veem aquele templo eu não vou dizer, né, lá em São Paulo. Imagina o que eles vão pensar. Eles já são todos desconfiados com os cristãos por causa de Jesus. A maioria do cristianismo durante milhares de anos se mostrou hostil contra os judeus, perseguia os judeus, fez coisas horríveis com os judeus. E agora até tem um templo em São Paulo, eles vão ficar com medo. Eles vão ficar espantados, sério. Então vamos cuidar como nós tratamos os judeus e como nós aparecemos, para criar ciúmes neles. A chamada adotou aquele caminho com a Bet Shalom em fazer boas obras em Israel e mostrar o amor de Jesus com o seu povo. E isso funciona. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação. Puxa, tem cada palavra na Bíblia. Olha, pode tirar essa coisa, emulação, por favor, porque isso significa inveja ou ciúme. Os de meu povo e salvar alguns deles. Quer dizer, até o Paulo queria despertar esse ciúme. Por isso, chegando ao final, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Na verdade, orando pela paz de Jerusalém, nós oramos pela vinda do príncipe da paz, do Messias de Israel, o rei dos reis. O príncipe da paz, chamado Sar Shalom. E podemos dizer o quê? Nós amamos Israel, certo? Amamos Israel, falamos Am Israel Chai, o povo de Israel vive e viverá para sempre. Muito importante, passou por muita aflição, certo? A estrela de Davi queimando, isso foi durante o Holocausto, e hoje lá, a nação de Israel, e o Ariel Horowitz vai falar muito sobre isso, do Estado real. E para finalizar mesmo, por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não descansarei. Deus fala isso em Isaías 62, 1. E nós como cristãos, nós sentimos a mesma coisa. Quando nós vemos hoje como o mundo e como muitas igrejas tratam Sião e Jerusalém. Vamos ficar de pé, vamos orar, aí eu entrego a palavra. Senhor, muito obrigado para este estudo que nos mostra versículos realmente importantes no Antigo e no Novo Testamento. E juntando, nós temos que admitir que Deus terá um trato muito especial com Israel ainda. Nós não podemos adotar esse exclusivismo eclesiástico. Nós sabemos do teu amor. E a tua Bíblia adverte em não tirar nada e não acrescentar nada. E queremos juntar as peças. Obrigado que em Jesus nós temos toda a verdade revelada. E o Espírito Santo que veio em Pentecoste, que revela as coisas futuras, revelou muitas coisas importantes em respeito de Israel e do teu tratamento, principalmente naqueles 7 anos e naquele arrependimento final, no final da grande tribulação. Assim eu te peço para essa igreja, abençoa esse lugar, abençoa todos que assistiram hoje à noite, faça que a tua palavra não volte vazia e que nós sentimos esse amor por Israel nos nossos corações e também esforçamos nós para criar ciúme em Israel e nos judeus, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor. Lembrando que amanhã sempre é bom nós nos prepararmos